coração para a revelação, porque você limitou a palavra de Deus ao campo de compreensão. Diga para o irmão que está do seu lado, isso é forte. Abre em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 2. Essa Thaís é diferenciada mesmo, viu? Já estou vendo ali, Thaís. Está aqui? Ok. Lê comigo. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Diga para a pessoa que está do seu lado. Você aprendeu alguma coisa? Em Deus sempre tem mais. Amém, irmãos? Eu fico impactado com o Espírito Santo, como ele acrescenta ao nosso coração. Porque eu tenho cuidado, irmãos, quando as pessoas chegam para mim, né, geralmente algumas pessoas gostam de ir na nossa casa tomar aquele velho cafezinho. E quando essas pessoas estão lá em casa, geralmente eu tenho cuidado quando elas dizem, homem de Deus, Valmir, sei lá como me chama lá, ora por mim. Eu tenho cuidado de não mostrar para eles que aquela oração é uma oração religiosa. Eu quero que eles entendam que quando eu oro, eu tenho a consciência que alguém responde ao meu pedido. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra para se mostrar forte ou fiel a um coração que é totalmente dele. Eu tenho um relacionamento com Deus que conversa. Eu tenho um entendimento que esse Deus, ele ouve as minhas orações e que ele responde a cada expectativa do meu coração. Então, tudo o que eu faço a respeito da manifestação do Espírito é pela confiança que eu dou à manifestação do Espírito Santo. Eu estou aberto para ele. Não tem nada que eu já li, não tem nada que eu já ouvi que ele não possa acrescentar ou até mesmo tirar um entendimento talvez de mim que eu entendi errado. Por que não? Então o Espírito de Deus, em João capítulo 14, o Espírito do Senhor diz, Jesus ministrando aos seus discípulos, ele falou algo que é muito, irmãos, interessante. Ele disse, eu não vos deixarei órfãos, eu não vos deixarei só, vocês não vão ficar perdidos. Eu enviarei para vocês o Espírito Santo, o Consolador. Essa pessoa, irmãos, segundo Jesus dizendo em João 14, ele diz, ele tem a responsabilidade de guiar vocês, ele tem a responsabilidade de lembrar vocês tudo o que eu disse, olha só, e ensinar a respeito disso. Então, estar aberto para receber de Deus é importante demais. Vou repetir, se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Por quê? Porque Deus acrescenta mais e mais. Amém? Se tratando de cura, irmãos, nesses últimos dias, eu tenho conversado com uns presentes que Deus tem me dado. Eu tenho conversado com algumas pessoas que não creem em Deus. Hoje mesmo eu estava no meu trabalho e conheci um rapaz, um cara chamado Tiago, e eu fui já me aproximando dele para perguntar algumas coisas em relação ao trabalho, mas a intenção final era chegar com o cristianismo, era chegar com o evangelho. E eu achei interessante que enquanto eu estava ministrando, eu estava conversando com ele de maneira normal, e eu comecei a dizer assim, percebo que você está um pouco preocupado. Ele disse, é porque não é isso que eu quero para mim, não. Eu fiz um curso de administração, e esse curso de administração não é bem o que eu precisava, e pronto, eu não estou muito satisfeito com isso, então eu vou pensar em outra coisa. Eu olhei para ele e disse o seguinte, você pode fazer faculdade de medicina, você pode fazer doutorado, você pode fazer mestrado, você pode fazer advocacia, você pode fazer tudo. Mas a única coisa que te preenche é quando você se encontrar com o seu Criador. E ele olhou assim para mim, com os olhos dele brilhou, e eu fiz uma pergunta, antes disso, deixa eu saber, você crê em Deus? Ele fez, creu não. Eu disse, uau, rapaz, deixa eu te dizer que eu conheço ele pessoalmente. E começou, irmãos, amém? E começou uma conversa, e ele disse, eu posso pegar teu contato, porque agora eu estou com muita dúvida. Diga comigo, dúvida é importante. Amém? Porque as pessoas vão querer buscar Deus. Eu fico pensando, a igreja hoje, irmãos, ela está tão acostumada nesse ambiente de culto, ela está tão acostumada com a rotina de se sentar, ouvir uma palavra e ir embora, que muitas das vezes não está considerando o poder das palavras.
A palavra do Senhor diz, Paulo dizendo o seguinte, ele disse: eu rogo-vos, irmãos, que apresente o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto. Aí ele diz que é o que, irmãos? Racional. Um culto consciente. Um culto em que você sabe que quando se sentar, você sabe o motivo pela qual você levanta a mão, para quem você levanta a mão, e no momento que você se senta, quem você vai ouvir. Esse culto racional, justamente hoje, em relação à cura, eu fico com expectativa. Por quê, irmãos? Deus tem expectativa de acréscimo, e Ele quer tirar vendas dos nossos olhos. Você está comigo? A expectativa que eu tenho da palavra. Aí ele diz depois no versículo 2, Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz: não vos conformeis com este século. Século aqui significa sistema. Não se conforme com a maneira de pensar que você está acostumado desde o momento que nasceu. Ah, está com doença porque está se alimentando mal. Beleza, é uma verdade. Ah, pegou uma doença porque isso e aquilo, e fica, dentro do corpo de Cristo, sendo um cristão que deve carregar verdades da palavra de Deus, andando ainda no antigo sistema. Como se na verdade não houvesse possibilidade, pelo erro das pessoas, de Deus reverter o quadro. Aí ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Eu acho interessante que não é Deus depois que vai fazer alguma coisa. Aí ele diz: para que, se não renovar, não vai acontecer o que eu vou dizer agora. Renove a mente para vocês provarem qual seja a boa, a perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. No caso, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus não vai ser feita um dia. Ele diz que já foi feito, o que precisa é mudar de mentalidade. Porque Jesus morreu há 2000 anos atrás, e o que ele tinha de fazer lá atrás, ele não vai fazer amanhã, ele fez lá. Esse conceito de entendermos a palavra de Deus, para hoje, ele é muito importante. Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1 e 3 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, eu acredito que ele estava muito interessado em ser ouvido. Amém? Falado muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Está falando de Jesus, irmãos, que veio expressar o Deus que a humanidade não pôde ver. As pessoas conheciam Deus pela sua imaginação. Por isso que hoje as interpretações sem o Espírito Santo são contradições do caráter de Deus. Leitura da Bíblia sem um relacionamento, você vai ler a palavra de Deus em um pensamento, em vez de trazer libertação, você vai começar a trazer juízo. Porque quem explica a palavra é o Espírito Santo. É Ele que traz o entendimento para a libertação. E se houver qualquer dúvida de que Deus não está interessado em ajudar alguém que você conhece, ou até você mesmo, vai ser anulado pela palavra de Deus, porque Jesus veio expressar a intenção de Deus. João no capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Isso é Jesus dizendo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que ele está dizendo, ele mesmo, o Deus unigênito, que está no céu do Pai, é quem o revelou. O conhecimento que você terá de Deus é a partir do que você vai ver em mim. A visão do que você vai ter de Deus é a partir do que você vai olhar para mim. O que você vai ouvir em relação a Deus é o que você vai ouvir a partir de mim. As minhas ações correspondem à vontade de Deus.
Não é experiências de pessoas, seja elas positivas ou negativas. Outra coisa que é interessante, para provar a intenção de Deus revelada em Jesus. João 14, versículo 6 ao 9. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olha Filipe com Jesus dizendo assim: rapaz, o que eu quero mesmo ver é Deus. Tu está dizendo que é o caminho, você está dizendo que conhece Ele, mostra-me o Pai. Olha o que é que ele vai dizer depois. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? O que Jesus veio fazer na terra é tanto quebrar o que você acha de Deus, como revelar o Deus verdadeiro. Está tudo expresso em Jesus. O propósito de tudo isso foi justamente trazer João capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Quem está comigo? Em Jesus está a verdadeira revelação. Então, se você quiser saber sobre justiça de Deus, quem é a pessoa exata de você enxergar? Jesus. Se você quiser saber sobre perdão, sobre juízo, sobre condenação, sobre qualquer aspecto do que corresponde ao reino espiritual, está sobre Jesus. Toda doutrina está alicerçada em Jesus. Eu acho interessante como isso é importante, porque quando a gente diz o seguinte: vamos ministrar aqui a respeito do caráter de Deus, a gente já diz o quê? Eu já sei. Amém? Mas esse já sei está impedindo muitas das vezes de Jesus ter a liberdade que Ele quer para acrescentar, e você sair somente do versículo que você conhece. Até porque a Bíblia não diz assim: saiba onde é que está o versículo, e o versículo vai libertar você. Assim está lá. Mas ele diz: se você conhecer o que eu estou dizendo, o conhecimento vai libertar você. Amém? Esse conhecimento, deixa eu te falar algo sobre a verdade. A verdade, ela não se importa com o que tu acha. A verdade não se importa com a tua opinião. Isso é interessante. E ela não se compadece do teu arrependimento. Imagina que eu conheço uma pessoa que diz assim: Valmir, eu acredito que se eu pular do prédio, eu flutuo. E eu digo: eu não acredito que tu flutua, não, eu acredito que tu cai. A verdade sobre esse assunto não luta contra a opinião de quem acha que flutua ou cai. E se a pessoa se jogar, ela não se compadece do sofrimento, porque a verdade é absoluta. Diga para a pessoa que está do seu lado: a verdade é absoluta. Diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus é a verdade. Então, se você quiser quebrar todo tipo de doutrina do que você acha, chegou a hora de você ler as Escrituras. Amém? Isso é você não tem opção, irmãos. Eu acho que eu sou chato, não vou mentir não, eu acho que eu sou. Mas quem conversa comigo sabe que depois que sai da mesa, sai com entendimento. Porque qualquer pessoa que dá opinião naquilo que não sabe, para mim é tolo. Eu não converso com um médico enquanto ele está falando do conhecimento da ciência que ele tem, da experiência que ele tem e do tempo que ele passou estudando aquele assunto, e agora ele é um profissional naquela área. Aí imagina eu na frente de um médico conversando sobre medicina com ele porque eu vi um vídeo no TikTok. Sabia que esse médico não vai me dar ouvidos? Sabia que ele vai ficar calado? Sabia que tem pessoas que sabem que quando você abre a boca para falar de Deus, ele sabe se você tem conteúdo no significado de estudo? Por isso que conhecer as Escrituras é ter um relacionamento com o próprio Deus. Você não tem opção para isso. Hashtag fica a dica. Amém?
Aleluia. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, a qual não há variação nem sombra de mudança. Trazendo a lógica, trazendo o básico, Deus é bom, irmãos, amém? Deus é bom e nada de ruim Deus está envolvido. Eu acho que Deus liberou isso porque eu acredito que Ele está querendo me testar. Na verdade, sabe o que eu percebi? Eu estou dizendo a você, eu aprendi desde criança, que na verdade esses sintomas e essa doença, ou essa dificuldade, talvez não foi Deus, mas tu acredita que eu creio que foi Ele que liberou para me testar? São visões sem base, são visões sem estrutura. Não está aqui não, mas eu me lembro que Pedro olhou para Jesus e disse assim: Senhor, eu vou até para a morte contigo. Jesus olhou para ele assim e disse: mas rapaz, esse cara, como é que é, Pedro, a história? Eu vou até para a morte por você. Ele diz: Pedro, Satanás pediu a meu pai para se ir andar no meio de vocês, e ele ia peneirar vocês como trigo. Mas eu roguei ao Pai para que isso não acontecesse. E o principal, eu roguei para que a fé de vocês não desfalecesse. Talvez Pedro estava vivendo, ainda ele era uma pessoa morta espiritualmente, e suas ações correspondessem talvez a uma tragédia, e alguém dissesse: está vendo aí, essa tragédia que está acontecendo com Pedro aí, é porque Deus está testando ele, para provar a fé, para ver se ele sai de Jesus. Meu irmão, Deus não está envolvido nisso não. Qualquer desastre que esteja acontecendo na sua vida, qualquer tipo de ataque que esteja acontecendo, duas coisas: a Bíblia diz que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Tu já viu o ladrão bater na porta? Quanto menos espera, ele invade, irmãos. Tem coisas que podem estar acontecendo na sua vida, e se for questão de doença, você vai entender como isso é sério. Ele é um intruso. Já a palavra, já Deus diz que Ele é o bom pastor. Ele bate a porta. Se você abrir, Ele entra e ceia contigo. Amém? É importante você saber que a maneira que você enxerga é a maneira que você se comporta. Olha que coisa interessante. Está aqui nossa visão a respeito de Deus. O seu caráter e suas obras influenciam diretamente o nosso relacionamento com Ele. Saber o seu desejo para as nossas vidas, relacionado à cura, nos proporcionará confiança, sabendo que a cura é muito mais uma questão de amor do que qualquer outra coisa. Então, a gente já começa a entender que cura é uma questão de amor. Amém? Deixa eu ver outra coisa aqui. Aleluia. Não vai dar tempo de falar isso aqui. Deus é muito bom, irmãos. Olha que coisa interessante aqui. Eu vou tocar nisso aqui. Você tem que ter cuidado com o que você ouve, porque o que você ouve gera uma visão. O que você ouve gera um pensamento. E o pensamento determinará a sua ação. Eu me lembro que minha irmã, ela foi comprar algo no mercado, e ela estava com uma sandália. E ela estava passando em um carro, em um carrinho que vende churrasco, aqueles de palito, como é que chama aqui? Espeto, era aquele espetozinho de palito. Ela não percebeu, tinha um palito meio inclinado no chão, e quando ela foi andar, o espeto entrou na unha no seu dedão, na unha, entre a unha e o dedo, entrou mais ou menos uns 5 centímetros. Quando entrou aquilo ali, irmãos, ela se baixou. Ela tentou puxar aquele espeto no meio da unha, mas ela disse: que doeu tanto, que deu ânsia de vômito, de tanta dor. Ela voltou para casa e disse para a mãe dela: mãe, eu preciso ir no hospital, porque eu não estou aguentando. A mãe dela disse: vamos no hospital, porque isso precisa ser tirado. Tinha atravessado a unha, irmãos, por lado de dentro. Chegou no hospital, ela não imaginava que o médico ia dar anestesia aonde? Dentro da unha, irmãos. Quando ela estava dando anestesia dentro da unha, ela disse que começou a suar a ponto de desmaiar de tanta dor. Eu estou vendo a reação de cada pessoa. Uma está fazendo assim, a outra está fazendo nossa, a outra está virando o rosto.
Porque o que eu acabei de falar começou a gerar uma visão e, consequentemente, um comportamento. Se o que você ouve da parte de Deus gera uma visão errada de Deus, você vai ter comportamentos errados a respeito da vontade de Deus. Não é opcional, irmãos. O que você ouve gera uma visão, isso é uma lei. Eu me lembro que na porta, eu não vou contar mais não, porque senão vou perder tempo nisso aqui. Então, se você é salvo, eu coloquei algo interessante aqui. Observação, se você é salvo, você é curado. Porque Jesus atribuiu salvação, vou te mostrar isso na palavra como é interessante. Jesus atribuiu cura à salvação. E salvação à cura. Não é interessante? Aí coloquei aqui. Se você é salvo, você é curado. O risco é você ser salvo e não estar desfrutando da salvação. Imagina que eu levo o pastor Francisco aqui para o restaurante. Ou paguei para ele ir ao restaurante. Ok? Está pago. Amém? Só que chega lá ele não come. Ele só não desfruta do que está pago. Quem está comigo? Quando a Bíblia diz que você tem que ter cuidado com o que você ouve e com o que está no teu coração, é o que diz 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que que de Deus acolhestes, não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós o que credes. A palavra de Deus está operando em quem? A palavra de Deus está operando em todo mundo que está na igreja. É assim que está aqui? A palavra de Deus está operando em todo mundo que vem para os cultos no domingo. É assim que está aqui? A palavra de Deus está operando eficazmente em todo aquele que crê. Não acolhendo como palavra de homens. Isso é tão interessante, irmãos, que Jesus vê cura como salvação. Preste atenção. Marcos capítulo 9, versículo 23. O filho do endemoniado. Ao que lhe disse Jesus, se podes, que ele faz uma pergunta. O senhor pode curar meu filho? Jesus disse, eu posso. Tudo é possível ao que crê. Depois ele vai dizer, lá em Tiago, em relação à salvação, Tiago 5, 14 e o versículo 15. Está doente algum de vós? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. Salvará. No caso, ele podia dizer, ele será curado, mas não, ele diz, ele vai salvar essa pessoa. Por quê? Porque doença mata. Outro versículo, o cego Bartimeu. Disse-lhe Jesus, quem é cego, irmãos? Ele vai pedir a Jesus que seja curado de gagueira? Não vai, não é? A lógica é, quando Jesus faz, o que é que tu queres? Aí ele vai dizer que quer, ser curado. Aí ele vai dizer assim, Marcos 10, versículo 52. Disse Jesus, vai, a tua fé te salvou. Não era melhor ter dito assim, a tua fé te curou, não? Jesus atribuía a cura à salvação. Imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Olha a ordem que ele dá aos discípulos. Curai, Mateus capítulo 10, versículo 8. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça vocês têm que dar. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras somos sarados. A gente pode trocar aqui sarado por salvos?
Porque a morte de Jesus não trouxe só cura, trouxe o principal, salvação. Aqui onde é que está o problema? É que a gente coloca a salvação como principal, como se salvação e cura não fosse a mesma coisa. Eu não queria que alguém me visse sofrendo em um processo de afogamento, me tirasse no meio do açude, mas continuasse colocando água na minha boca. Porque salvação é tirar você de um ambiente, mas impedir que aquilo continue te matando por dentro. E é o que a doença faz. Por isso que Jesus vê cura como salvação. A maior representação de morte é a doença, irmãos. Se você quiser saber alguém que está prestes a morrer, a primeira evidência, irmãos, é o quê? Está doente. Eu duvido alguém que recebeu o diagnóstico de câncer e alguém disse assim, meu irmão, ele vai viver. Duvido. Porque o diagnóstico de doença é o primeiro sinal de morte. Primeiro sinal de morte, doença. Amém? E aqui, irmãos, eu quero tratar algo agora para trazer para cada um de nós a maneira pela qual nós vamos aprender a receber da parte de Deus a nossa cura, manter a nossa cura, vai depender disso aqui. Acreditar que é possível Deus utilizar cada um de vocês para a cura, vai depender do que nós vamos ouvir agora. Atos capítulo 3, versículo 16 diz, pela fé em o nome de Jesus, o nome curou este homem. Aqui está falando do homem que estava na porta formosa, que pediu esmola. Pedro disse, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho isso te dou, levanta-te e anda. Atos capítulo 3, versículo 16. Pela fé em nome de Jesus, o nome curou este homem, que aqui vedes e bem o conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este agora saúde perfeita. Como todos podem observar, o nome de Jesus, a fé nesse nome, quando Pedro disse, a fé nesse nome, ele está dizendo o seguinte, quando Deus me levantou para ser ministro do Evangelho, Ele me capacitou para impor as mãos, mas não foi somente a minha fé, estava associado à minha fé junto com o nome de Jesus. Então possa ser que eu não esteja com fé, diga seja curado em nome de Jesus, nem eu mesmo esteja acreditando na oração e nem você para receber. O que vai ser utilizado é só o nome. Você está comigo? Por isso que nós vamos entender agora o motivo pela qual muitas pessoas recebem a imposição das mãos, mas a manifestação da cura não acontece nem em um momento e nem depois. Ele vai dizer, é interessante eu achei aqui, porque no grego saúde perfeita é elocréria, uma condição ideal, onde todos os órgãos funcionam como foram criados para funcionar. A fé no nome de Jesus traz saúde perfeita. Amém? Aleluia. T.L. Osborne disse uma coisa, todavia, algumas pessoas querem crer para um milagre na vida dela, nas quais ela não tem participação alguma. No entanto, Deus deseja a participação do homem. Eu conheci um ministro chamado Cliff Dollar. Ele é um ministro do Evangelho. Ele teve pessoalmente com Kenneth Hagin. Ele aprendeu a palavra da fé com Kenneth Hagin pessoalmente. E ele disse que comprou os livros dele e pronto, ele tinha a oportunidade de estar com ele. Ele disse que por ser ministro do Evangelho, ele dava aula a respeito dessas matérias que o Verbo da Vida tem. Cristo, aquele que cura, pronto, as matérias. E ele disse que uma das matérias, e ele opera em cura até hoje, é um ministro poderoso, bem sucedido do ministério em todas as áreas, e ele é um ministro que realmente opera em cura. Ele disse que ele sempre foi um ministro da palavra, mas enquanto ele ministrava cura para as pessoas, ele não precisava crer para ele, porque a palavra tem em si mesmo autocapacitação. Ele só precisava ser um anunciante, até que ele foi diagnosticado com câncer. E a partir daquele momento, ele não utilizou
a performance de ser professor. Ele não quis saber a performance de saber os versículos e de ter o conteúdo. Mas ele disse, a primeira coisa que eu tive cuidado foi de saber se eu não estava acostumado em conhecer os versículos, mas os versículos não estão dentro do meu coração. Ele disse que começou a pegar todos os livros e todas as fitas a respeito de cura, de Kenneth Hagin, dos livros. Começou a estudar sobre tudo o que T.L. Osborne dizia, porque ele queria identificar que o coração dele estaria ligado a receber a cura. Porque senão, ele disse que, uma coisa que eu achei interessante, ele disse, quando eu recebi o diagnóstico, a primeira coisa que eu fiz foi buscar todo o nível de conhecimento que eu podia. Por quê? Porque a doença trabalha todo dia no corpo. E eu tinha que trabalhar tanto na minha mente como alimentar o meu espírito todos os dias no corpo. Eu fui identificar se havia dúvida no meu coração, porque pregar cura para quem está sofrendo, quem está pregando não está sentindo. Quem está pregando não está lutando contra a fé. Quem está pregando não está lutando contra o espírito de morte. Quem está pregando não está lutando contra a enfermidade. Até que ele recebeu a notícia que estava com câncer. E a primeira coisa que ele fez foi uma investigação dentro dele. E ele passou a buscar. Porque, irmãos, eu vou te dizer uma coisa aqui. A Bíblia diz que se você disser para o monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, mas se fará como diz. A gente tem que começar a estudar para identificar essa certeza no nosso espírito. Porque a palavra, uma das duas, se alguém morreu por causa da doença, aqui eu estou falando pela palavra, baseada ao que está escrito. Se alguém morreu doente sendo cristão, a palavra tem que estar certa. Porque a palavra afirma, se você crê, você será curado. Ele não disse se você for professor do Rema. Ele não disse se você for professor da escola bíblica. Tudo parte do coração do homem. Lá em Hebreus a Bíblia diz, vede, irmãos, e tendes cuidado para que não haja um perverso coração de incredulidade. Eu pensei que ele ia dizer perverso coração de adultério, perverso coração de prostituição, perverso coração de idolatria. Ele disse que é um perverso coração de incredulidade, que afaste a pessoa, que afaste Deus dessa pessoa. Identificar se quando você recebe uma oração, se você está crendo o suficiente, isso aí compete a nós. Porque a parte de Deus, a Bíblia garante que vai acontecer. A Bíblia diz que o Senhor, durante muitos e muitos versículos em Mateus, as pessoas vinham até ele e eles jogavam a responsabilidade para o povo. Muitas vezes. É só ler, irmãos. Senhor, eu quero cura. Tu crê? Se tu crê, a investigação. Sabe por quê, irmãos? Porque talvez aqui ninguém esteja precisando de cura. E se tiver, não tem problema, vai embora hoje. Mas é melhor você começar a se estruturar, tanto para se proteger, como para abençoar outras pessoas, do que você depois ter que precisar de estudar e lutar ao mesmo tempo. Eu não estou profetizando doença não, viu, irmãos? Eu estou dizendo que a gente pode ser atacado. Satanás não pede perdão. O que eu estou querendo ministrar aqui é que a fé que está no seu coração é depositada pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que guia você a respeito de conquista é o mesmo que guia você para livramentos. O mesmo Espírito Santo que guia você em relação para você continuar crendo em coisas poderosas e sonhos realizados, é o mesmo que vai dizer para você, pare de se alimentar mal, porque senão vai vir uma doença sobre você. Precisamos tirar
da nossa cabeça essa consciência de que Deus só vai trabalhar no campo do que eu quero. O Espírito Santo guiou Jesus em Mateus capítulo 4 para que ele jejuasse, irmãos. Jesus foi guiado pelo Espírito. O Espírito de Deus, ele tem esse zelo, esse cuidado pelo teu corpo. Ele está tão cuidadoso, irmãos, com o teu corpo. Mas ele tem tanto cuidado que 1 Coríntios, eu acho, ou 2 Coríntios, ele diz o seguinte, depois tu lê lá. Tu procura, está na Bíblia. Ele diz o seguinte, não sabes vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por alto preço? Olha ele se importando com o templo dele. Olha ele se importando com o que você come. Olha ele se importando com as consequências que seu corpo tem. Um grande ministro, eu não lembro agora o nome dele, ele disse assim, Deus me deu um cavalo e uma unção. Eu perdi o cavalo e tive que deixar a unção. Ele disse que o cavalo era o corpo. O cavalo porque tinha a responsabilidade de guiar, de levar o que ele precisava carregar. Você já viu alguém enfermo indo trabalhar, irmão? Já viu? Uma pessoa que está enferma, ele está em hospital ou está em casa. A enfermidade impede o progresso de Jesus. A enfermidade, ele não só atrapalha você, não. A enfermidade atrapalha o progresso. A Bíblia diz, Jesus dizendo, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados de coração. Que tal a gente começar a olhar as Escrituras com uma responsabilidade de começar a cuidar do nosso corpo, a cuidar do que ouvimos, a cuidar do que vemos, para então começarmos a ter os resultados que Deus quer que tenhamos. Quem está comigo? A mulher do fluxo de sangue, ela é uma das pessoas primordiais das Escrituras, porque o que eu acho interessante é que ela foi buscar entendimento sobre aquilo que ela precisava de resposta. Quando ela ouve sobre Jesus, a Bíblia vai dizer claramente, Mateus capítulo 9, versículo 20. De repente, Mateus capítulo 9, versículo 20, versículo 21. De repente, uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, alcançou-o por trás e tocou na orla do seu manto, pois dizia essa mulher consigo mesma, se eu conseguir apenas lhe tocar as vestes, serei curado. Eu acho interessante que depois Jesus vai dizer para ela, filha, vá em paz porque a tua fé te salvou. Eu faço uma pergunta, irmãos, quem faz investimento naquilo que não acredita? Nós olhamos para esse contexto bíblico aqui e imaginamos essa mulher simplesmente normal, como se ela não fosse conhecida, como se ela não fosse lembrada. Todo mundo que via aquela mulher, por isso que ela tinha que viver aprisionada. Quando você não sabe o que a pessoa tem, ela não precisa se esconder. Ela precisava estar fora porque as pessoas conheciam o seu histórico. Ela não ia arriscar, irmão, sair do lugar onde ela estava, mesmo condenada à morte, que ela ia morrer naquele lugar, sem antes ter certeza no seu coração que a atitude dela tiraria de Jesus o que ela precisava. E essa mulher começou a dizer consigo mesma, se eu tocar. Eu imagino que essa mulher começou a ter visão a respeito do que falava. Porque, como é que eu digo visão? Visão é, a partir do que você fala, gera uma visão. A visão é determinada pelo que você ouve. Vou dar um exemplo. Uma vez eu comprei uma bicicleta rosa. Na frente tinha dois pneus. Eram dois pneus, um assim, outro assim. E tinha um atrás. Quem viu essa bicicleta? Levanta a mão, naturalmente. Mas quem imaginou ela? Quando ela começou a dizer, se eu tocar, eu imagino essa mulher imaginando, quando ele passar. Disseram que ele é um homem que cura. Disseram que ele é poderoso. Eu estou ouvindo rumores de moveres de Jesus. Quando esse homem passar,
Quando eu tocar nas suas vestes, eu só preciso tocar. Eu não preciso mais nada, eu preciso tocar. E ela foi falando aquilo, e aquilo foi criando imagem, aquilo foi criando convicção, porque ela não ia investir o restinho de vida que ela tinha, se ela não acreditasse que seria possível. Ela não precisou de uma palavra de Jesus. Ela não precisou de uma imposição de Jesus. Ela só precisou saber que Jesus era suficiente e poderoso para dar o que ela precisava. Ela só precisava chegar perto. Toda investigação dentro do seu coração, isso vai trazer benefício para você. Se com tua boca confessares, qual vai ser contar isso aqui agora? Esqueci. Se com tua boca confessares, Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares a Jesus, crendo com o coração, aparenta que ele está falando primeiro com a boca, mas ele está fazendo um trocadilho aqui, mas ele está dando vazão ao coração. Se você confessar com a boca, sim, mas preste atenção, não é só falar não. Se você confessar com a boca, crendo com o coração, então você será salvo. A Bíblia diz que, tendo o mesmo espírito da fé. Aí vem a segunda parte. Criei, por isso falei. Foi a mulher do fluxo de sangue. Ela começou a se unir com ele. Ela começou a fazer parte dele. Ouvir o nome de Jesus, irmãos, é como o sopro divino, é como as células do corpo encontrando o fôlego de Deus, porque foi de lá que nós viemos. E ela estava encontrando o verbo que se fez carne e habitou dentro de nós. E quando aquela mulher começou a imaginar, irmãos, se eu tocar nele, ela por dentro começou a se tornar um com ele. E quando você se torna um com ele, tudo que pertence a você passa a ser mudado. Aleluia! Se eu tocar nele. Eu vou fazer uma pergunta para você, eu quero que você seja sincero, mas não me responda, seja para ti mesmo. Se essa situação que você está vivendo, seja ela qual for, se Jesus dissesse para você agora, está resolvido, baseado a quantidade de certeza que você tem no coração, já é seu. O que é que iria acontecer? O que você está pedindo a Deus, irmãos, tudo do Evangelho depende do que você crê. Só que é porque é complicado explicar tudo. Crer e fé são duas coisas diferentes. Porque a fé é certeza. Crer está dentro do campo de ser possível. Eu vou te dar um exemplo bem rápido aqui, bem simples. Agora não vou eu levando ele para o restaurante, não. É o pastor me chamando para a casa dele. Imagina que eu decido crer que vou chegar amanhã na casa do pastor Francisco e vou jantar. Isso é possível ou não? Mas eu tenho certeza que quando chegar lá vai ter janta, eu vou jantar? Crer está dentro do campo de ser possível. Quando Jesus olhou para Jairo, que sua filha estava morta, a primeira coisa que Jesus disse é o seguinte: cara, eu sei que ainda não tem fé suficiente, no caso certeza, você está me buscando porque você ouviu outras pessoas falar, mas eu quero te dizer uma coisa: se você crer, você verá. Por que o crer é importante? Porque o crer dá vazão para você continuar a trajetória até receber. O crer é a fonte de início para você continuar até receber. Já fé você recebe, porque fé não precisa de crer. Olha a diferença. Agora, em vez de eu crer que eu vou na casa dele para jantar, ele liga para mim e diz: ó, me vem jantar amanhã. Eu preciso crer que vou jantar, eu tenho certeza. Você está comigo? Tem coisas que Deus vai falar para você que talvez você não vai pegar na hora. Mas Ele está dizendo para você: creia somente. Creia somente. Continue a trajetória. Creia somente. O que você precisa? Creia somente. Creia somente. Creia somente. Eu sei que você tem buscado em Deus.
E a resposta de Deus para vocês hoje é: creia somente. Vocês precisam visualizar o mover do Espírito. Sabe como é que eu vejo, meu irmão, o mundo espiritual? Quando eu coloco alguma coisa, minha esposa me conhece. Quando eu coloco alguma coisa diante de Deus assim, eu não luto mais não, irmão. Porque a Bíblia diz que aquele que confia descansa. Não é confiar da boca para fora não, é uma avaliação do seu espírito. Uma vez que você confiar, você descansa. Deus está interessado em cada partícula do teu corpo. Deus está interessado em cada pensamento que você tem tido. Deus está interessado em cada mover seu. Deus está interessado no teu olhar. Deus está interessado no teu andar. Deus está interessado nos teus planos. Deus está interessado nos teus sonhos. Deus está interessado em realizar coisas. O problema é que precisamos, de uma vez por todas, agarrar pelo conhecimento da palavra aquilo que já está liberado para nós e continuar a trajetória. Você só pode ter certeza que vai receber a partir do momento que ele falou. Ele disse a você que você já foi curado, agarra isso, irmãos. Ele disse para você que vai mudar o quadro e a situação, agarra isso, irmão. Porque quando Satanás vem conversar comigo, e ele é muito esperto, Satanás ele vai ter conversas particulares com vocês a respeito do que você acha que precisa. Grave isso. Quando você acha que precisa de um carro, ele vai começar a dizer para você: ei, esse carro não vai dar certo não. Tu não tem documentação suficiente não. Na verdade, tu não tem dinheiro suficiente. Eu vou te dizer uma coisa: olha, esse carro vai ser complicado para vocês. E ele começa a conversar de maneira bem sutil, porque ele foca na tua necessidade. Depois que você conseguiu o dinheiro do carro, ele vai dizer o seguinte: tu vai comprar o carro, né? Pronto, tu já conseguiu o carro, o problema é porque tu não vai ter dinheiro para consertar esse motor. Esse carro é muito caro. Eu vou te dizer, essas parcelas, tu vai ver como é. Então você fica preocupado para ter, quando você consegue o dinheiro para comprar, tu vai ficar preocupado para pagar. Porque ele sempre arrumará um motivo para te aprisionar no que ele quer. O Espírito de Deus, irmãos, habitando dentro de você, nesse lugar, a liberdade. A liberdade, quando a Bíblia diz, quando o Espírito de Deus habita dentro de você, a liberdade não é só para dançar e cantar, não. É liberdade para sorrir. É liberdade para olhar para ele e dizer o seguinte: tu sabe quem luta por mim? É liberdade para dizer para ele assim: tu tem tempo contado. Meu irmão, chegou o tempo de você crer, irmãos. E está aberto para o que o Espírito Santo quer fazer. Ele quer acrescentar muitas coisas a nós. O problema é que é muito investimento para lutar com Satanás, quando ele diz: ei, para de buscar uma luta, de ver guerras, quando na verdade a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Aí ele diz que as demais coisas os serão acrescentados. E aí, talvez você esteja perguntando: por que essas coisas não têm acontecido? A ocupação tem se invertido. Ele diz que o que você precisava ter viria de graça, você está pagando para ter. Então o seu corpo, seu espírito, alma e corpo está ocupado naquilo que era para vir de graça. Você está trabalhando com sua mente preocupado. Você está meditando o que era para ser na palavra, cuidadoso para como fazer. Enquanto o seu corpo era para estar rendido ao Senhor. Enquanto era para você descansar, não ser imprudente, não ser irresponsável, mas descansar. É dizer a Ele, porque o Espírito Santo habita dentro de nós com liberdade. Espírito Santo, eu não vou permitir, não vou gastar tempo preocupado, porque eu tenho você que sabe do amanhã. Romanos capítulo 8, versículo 31, é o meu versículo. Romanos 8, 31. Como é que diz, Angélica, lá que eu esqueci? É o meu e eu esqueci. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, é suficiente, irmãos. É suficiente. Ele fica de pé. Aleluia. Você foi abençoado, meu irmão.